Bom dia a todos. Nós estamos iniciando aí a aula do Power BI, número 2. Isso significa que a gente vai ter uma outra base e vai desenvolver novas atividades aí. Eu queria só mostrar para vocês onde eu coloco as coisas para que a gente fique aí em sintonia. Quando eu clico aqui o Fórum de Ajuda Mútua, e a aula do dia 6, eu estou descrevendo o que a gente vai fazer na aula de hoje. O que significa isso? Dá um zoom aqui. Hoje a gente vai usar um recurso que chama medida. E também nós vamos customizar o fundo do nosso dashboard. Ok? Lembrando que temos o passo a passo aí para que vocês possam acompanhar, caso haja necessidade aí. Vocês fizeram a avaliação de pares, já a nota já está disponível no boletim. Lembrando que a ideia, quando a gente utiliza essa avaliação de pares, a gente procura desenvolver habilidades de pensamento crítico e colaboração, ok? Outra coisa que eu coloquei aqui, que está no material, deixa eu pegar aqui o Word. Esse é o material de Word de hoje. Eu acho que uma coisa importante aqui que eu queria deixar claro para vocês são essas etapas que vocês têm que se preocupar quando vocês usam o Power Query, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a primeira delas é carregar e transformar os dados no arquivo Excel. Então, é importante quando a gente utiliza o Power BI, a gente vai carregar, seja do Excel, qualquer outra origem. A gente está trabalhando basicamente hoje no Excel, mas a gente vai ter oportunidade aí de trabalhar com outras origens, tipo Access ou arquivo tipo texto aí também, tá? Podemos pegar direto no banco de dados, também há essa possibilidade. E aí, outra coisa, etapa 2, a gente trata os dados no Power Query. Tá? Então, a primeira ideia que vocês precisam ter é que a gente tenha um Power BI e o Power Query. São o mesmo produto, só que eles são telas separadas, e como que eu descubro onde eu estou em um, no canto superior esquerdo vai estar escrito Power Query, ok? Etapa 3, a gente vai checar o relacionamento, se houver, e a etapa 4, a gente vai criar medidas que não é no Power Query. E aí a etapa 5 é, por último, que a gente vai fazer relatórios ao dashboard. Essa etapa 3, que é checar relacionamentos, por enquanto a gente não tem, uma vez que a gente tem uma tabela só. Não sei se vocês se recordam, mas na aula anterior eu deixei bem claro que nesse modelo estrela do Power BI, nós temos tabelas fato e tabelas dimensões. Esse é o modelo ideal que deveria ser organizado os seus dados, mas por enquanto a gente está aprendendo de uma forma mais tranquila aí, passo a passo, para que a gente consolide todas essas ideias aí, ok? Então, nesse material de hoje, está bem claro que essas 4 etapas vão valer durante todo o curso ou durante toda a atividade que você for desenvolver com o Power BI, ok? Tenha em mente disso, e aí vai facilitar muito a sua vida aí. Então, a gente primeiro faz o carregamento, depois trata eles, e aí a gente checa o relacionamento, e aí a gente cria medidas aí, ok? Então, hoje a gente vai trabalhar nessa etapa aí. Então, só lembrando aqui para vocês, pessoal, lembrando que vocês podem falar aí, podem escrever, estamos à disposição aí, monitorando vocês aí.
Alguém abriu o microfone aí? Não. Então, se vocês olharem aqui do lado esquerdo, pessoal, nós temos aqui, temos 3 itens aqui. Então, o primeiro são as visualizações, ou dashboard, o segundo são os dados, o terceiro são os relacionamentos, tá? Normalmente, quando a gente carrega os dados, eles são carregados pela dados, que esse do meio parece uma planilha. No caso, relacionamento, só se a gente tiver mais de uma tabela. E no terceiro são os dashboards, ok? Agora, antes de a gente carregar os dados, eu queria passar o arquivo que a gente vai utilizar hoje aí. Se vocês olharem aqui, o arquivo tem a base e tem o número USP. Aqui vocês têm que digitar o número USP e isso vai alterar essa base aí, tá? Ok? Então, eu vou colocar aqui, coloquei o meu número USP e, portanto, isso vai alterar os valores aí. Só então você vai carregar o arquivo para o Power BI. Tá claro isso, pessoal? Então, antes de carregar, vocês têm que abrir o Excel, colocar o número USP e a partir desse momento vocês estão aptos a trabalharem aí o arquivo Excel. Alguma dúvida nesse processo, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, como falei, a gente vai carregar os dados. Vocês observam aqui que nós temos várias opções aí de dados, ok? E nós estamos trabalhando no Excel, que é o modelo mais comum que vocês vão encontrar, mesmo os, os RPs da vida aí, eles geram essa opção para o Excel aí, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha bastante no Excel, vocês vão ver que esse é o formato que é mais comum aí, portanto, esse curso ele acaba utilizando esse mais comum, ok? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar os arquivos. Então, não sei se vocês já conseguiram fazer o download do arquivo, mas eu sempre estou trabalhando eu criei naquela pasta, Power BI, aí eu tenho Power BI 2, né? E aí eu tenho aqui a base financeira da aula 2, que é o que a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de carregar a gente precisa alterar aquela base, tá? Se a gente não alterar a base, então o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai pegar um arquivo que os dados estão sem o número USP. Então, eu vou vir aqui e colocar o meu número USP e vou salvá-los, ok? A partir do momento que eu fiz isso, eu já posso fazer o carregamento, obter dados, pasta, e aí eu vou pegar esse dado aqui. E a base, e a gente sempre vai carregar essa base aqui, tá? Então, você vai ver que tem várias planilhas aqui, uma número USP, outra número USP aqui e tal. O que a gente vai escolher é essa aqui. Aí a gente dá uma olhadinha aqui para ver se está tudo ok. E a gente observa logo de cara aqui que tem algumas informações aqui, tipo nu, que a gente precisa tomar cuidado aí, que deve ter alguma coisa que ocorreu nessa base, porque a gente não trabalha com nu. E aqui nunca a gente usa essa opção carregar, a gente usa transformar, porque nesse caso aqui,
nós vamos trabalhar com transformando no Power Query, ok? Só lembrando aqui para vocês, pessoal, esses dados que estão à disposição de vocês, ele tem dois arquivos aqui, ó. Tá? O primeiro é esse aqui, dois arquivos PowerPoint, Power BI. E depois ele tem um outro aqui. Tem o final e esse outro que chama transformado. Esse transformado, ele já está carregado todos os dados e está pronto para fazer os relatórios. Então, vamos supor que se você não conseguiu carregar e transformar os dados, mas quer acompanhar a disciplina fazendo os gráficos. Então, você carrega isso aí. Se você não conseguiu, se você quiser começar do zero, você carrega o Excel. Se você quiser começar a partir dos gráficos, você carrega transformados. Se você quiser ver o resultado final, você põe o dashboard final, ok? Então, pessoal, eu estou aqui, escolhi a base e cliquei em transformar os dados. Como é que eu sei aqui que eu estou no Power Query, pessoal? Porque aqui em cima, ó, aqui em cima está escrito Power Query. Então, esse é a diferença. Quer dizer, eu abri uma outra janela quando eu cliquei em transformar e apareceu esse editor e vai permitir que a gente possa alterar. Como é que eu sei que eu criei outra janela? Porque a partir do momento que eu carreguei, aqui tem o Power BI e o Power Query. Tem duas janelas abertas aí. Então, eu queria que vocês dessem OK para mim, se vocês conseguiram carregar os dados aí, já com o seu número USP colocado lá. Então, quem conseguiu, já dá OK aí. Então, vocês deveriam abrir, nessa página está escrito editor do Power Query. Pois não, Camila? Professor, antes de clicar em transformar, eu vou selecionar só a base? Só a base. Isso, é onde tem os dados. Porque, na verdade, ô Camila, você pode ter várias planilhinhas, né? Dentro do Excel. Aí você vai ter que escolher uma. No nosso caso, os dados estão na que chama base, tá bom? Tudo bem. Mas não esquece de colocar o seu número USP lá, tá bom? Tá. Estou sem internet para fazer download. Tem aquele arquivo Word. Sim, Rafael. Tem o arquivo passo a passo, tem aquele do arquivo Power BI transformado, onde já está pronto para você fazer os relatórios, e tem o Power BI final, tá bom? Bom, pessoal, eu estou entendendo aqui que as pessoas já conseguiram carregar. Então, eu vou olhar aqui no passo a passo, para que a gente possa fazer a mesma coisa que a gente faria aí se você estivesse em casa e precisasse refazer todo esse processo, tá ok? Então, eu vou... a primeira coisa aqui na etapa 2, que chama tratar os dados, a primeira seria carregar. Então, a gente usa aquele transformar e não carregar, porque o carregar, ele pula a etapa de transform do Power Query, ou seja, já carrega e já deixa à disposição no Power BI. Mas, muitas vezes, a gente precisa alterar,
por exemplo, como está escrito aqui. Isso aqui é uma coisa muito comum. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Esses dados aqui, ó, eles estão com null. Mas isso é muito comum de a gente receber uma planilha onde a pessoa quer repetir a data de cima, mas ela não põe nada. Então, ele fica em branco. Mas isso não quer dizer que não tem data. Isso quer dizer que a data é a de cima. Tá ok? Então, a gente vai ter que fazer um tratamento. Normalmente, a gente define mês, ano, essas coisas são o básico que a gente faz, que a gente trabalha com Power BI, tá bom? Então, vamos lá. A primeira é remover linhas em branco. Então, sempre quando a gente começa, a gente vai tentando remover linhas em branco, se houver, né? Nesse caso aí, a grande parte dos dados das planilhas que a gente está trabalhando já estão removidas, mas a gente vai fazer isso como um padrão, de tal forma que a gente possa fazer independente do arquivo que a gente receber, né? A primeira coisa, então, é remover linhas brancas. Então, eu venho aqui em cima, olha, ó, remover linhas em branco, e eu vou clicar aqui em remover linhas em branco. Então, o processo é bem simples, mas garante que ele não vai contar linhas, porque cada linha era teoricamente uma transação. Se tiver linha em branco, ele vai contar como transação. Então, eu estou aqui na etapa 2, tratar dados no Power Query, e o primeiro item é remover. Aí depois ele fala que se houver colunas erradas, aí eu posso apagá-los aí. Agora, uma outra coisa que eu acabei não falando, mas eu queria realçar, tem um negócio em inglês que fala giggle, garbage in, garbage out, né? E o que significa isso? Se a gente não tratar os dados de forma adequada, todos os nossos relatórios estarão comprometidos. Então, a primeira coisa que eu faço, depois de linha em brancos, é checar o tipo de dados. E do lado esquerdo aqui do nome do rótulo, a gente tem o tipo de dado, tá vendo? É número, esse aqui é texto, ok? Esse aqui é data, esse aqui é número com casa decimal. Eu dou uma checada nisso aí. Então, é importante que a gente cheque tudo isso. E se precisar mudar alguma coisa, pessoal, se eu clicar qualquer rótulo, aqui em cima vai mostrar o tipo de dados. Aqui em cima onde? Aqui, ó, pessoal. Ok? E aí eu posso, eventualmente, mudar isso aqui, tá? Mas a primeira coisa, então, a gente está no item C, checar se o tipo de dados está correto. Aí eu posso eventualmente mudar. Nesse caso aqui, não tem nenhuma coluna com formatação incorreta aí, ok? Agora, lembra que 1, 2, 3 é tipo número, 1.2 é tipo decimal, ABC é tipo caractere, e o calendário é tipo data aí, tá bom? Agora, outra coisa aqui que a gente observou, nessa coluna que chama financeiro, uma outra coisa que eu estou adotando aqui como um padrão, eu uso isso quando eu dou aula de banco de dados, a gente usa, em banco de dados, a gente usa o nome da tabela, e depois o nome dos campos, que a gente coloca o nome da tabela antes. Então, a tabela é financeiro e os campos são número, empresa, tipo, cidade, data, financeiro oculto, financeiro valor e financeiro operação aí. Esse oculto aí é que a gente usa aí para trabalhar os dados em função do seu número aí.
no URUSP, tá ok? No caso aí, a gente sempre vai trabalhar no financeiro valor, não esse financeiro oculto aí, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de modificar é aqui, ó. Nesse caso aqui, eu queria repetir o 4 do 1 até chegar ao 5 do 1, tá? Então, como que a gente faz isso aqui? Então, a gente tem uma opção aqui que chama preenchimento, tá? Então, clica aqui, preenchimento, aí para baixo ou para cima, tá ok? Então, opa, o mouse meu aqui tá super sensível aqui. Pessoal, o meu aqui tá... Professor, tenta usar a seta. Eu acho que a seta funciona. É verdade, boa ideia. Aí, estou apanhando aqui. Então é para baixo. Então, o que aconteceu, pessoal? Obrigado, viu? Ele preencheu tudo direitinho e agora a gente resolveu esse problema aí. Quer dizer, a gente repetiu os dados acima, né? E com isso a gente passou do item D e agora nós vamos criar 3 novas colunas, tá? Então a gente quer mês, nome do mês e ano, porque a gente já cria isso para deixar pronto, não que eu não possa fazer isso depois. Mas como isso é uma coisa muito comum, é importante a gente já fazer. Alguém lembra aí como é que faz esse processo? Acho que tem que selecionar a coluna, né? Isso. E depois, eu não lembro em qual parte do menu, mas aparece a opção de data de você. Então, se você olhar aqui, você vai observar que primeiro você falou certo, tem que selecionar a coluna, porque o Power BI tem que saber qual a coluna que você está extraindo o mês. Aí depois tem um adicionar coluna. Aí aparecem as opções, como você está falando, data, ano, mês, trimestre, semana e dia. Tá bom? Muito bom. Obrigado, viu? Então vamos lá, pessoal. Eu sempre tenho que selecionar a data antes. Então eu vou fazer a primeira vez, a segunda também eu seleciono antes para não ter problema aí. Porque eventualmente pode ter mais de uma data e eu preciso garantir que eu tenho a coluna correta. Então eu vou fazer aqui, no caso, mês. Então estou criando uma, olha. Depois eu tenho que clicar a data de novo. Aí eu venho aqui data, aí depois eu ponho o nome do mês, né? Aí, no caso aqui, já está clicado a data, e aí eu venho aqui data, e aí o próximo é ano. Abraão, O professor, bom dia aí, tudo bom? bom dia. Professor, tem uma pergunta relacionada ao BI. É possível que o Power BI ele seja automatizado para, tipo, gerar relatórios em tempo real para a empresa? Sim, ele tem uma programação aí, tá? Então, mas a gente não vai ser abordado nesse curso, não. Então, é possível você fazer usar uma linguagem de programação aí, e automatizar todo o processo. Pessoal, aproveitando o Abraão que fez a pergunta aí, ele é o novo monitor da disciplina e ele vai ajudar a gente aí para que essa disciplina seja a melhor possível, que vocês tenham um aproveitamento o melhor possível aí. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, por favor, falem com o Abraão. O Abraão vai estar no WhatsApp aí. Se alguém precisar de nota, não é comigo, é com o Abraão, tá bom, pessoal?
Então, seja bem-vindo, Abraão, aí, e vamos dar uma força aí para a turma aí, para que possa aprender o máximo possível nessa disciplina aí. Obrigado. Obrigado, professor. Prazer, gente. É isso que o professor disse mesmo. Qualquer coisa pode contar comigo aí. Dutra, eu tenho uma dúvida. No Excel a gente tem o Ctrl Z, que volta a última ação que a gente fez. No Power BI tem essa opção também? Boa pergunta. Se você olhar aqui do lado direito, opa, deixa eu desculpar. Do lado direito aqui, ó, etapas aplicadas, tá? Aí, se eu chegar aqui e clicar um xizinho do ano inserido, aí ele tira o ano. Aí eu vou precisar fazer de novo aqui, janeiro data, e colocar o ano, tá bom? Então, Ah, beleza. tudo que Obrigado. você fizer aqui fica marcado do lado direito. Bom, então eu estou acreditando que todo mundo já criou essas 3 colunas, né? E agora, a primeira coisa que eu vou fazer é sair do Power Query e ir para o Power BI. Então, eu venho aqui no canto superior direito, em arquivo, e vão olhar aqui, tem as opções fechar, aplicar e fechar e aplicar. Por enquanto, pessoal, desculpa aí. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas aqui que eu acabei não respondendo. O Thales e o Matheus, você poderia repetir como eu criei as colunas, ano, nome do mês e mês, seria isso? Beleza. Então, ó, eu vou colocar aqui, eu vou apagar nome do mês, aqui do lado direito e mês inserido. Então, a primeira coisa que o Power BI quer saber é a partir de que coluna você quer extrair isso. Então, eu seleciono aqui no rótulo da coluna, ele pinta essa coluna, aí eu venho adicionar coluna e data. Aí eu venho aqui ano e coloco ano. Depois eu clico financeiro data novamente, e aí clico data, aí vem o mês, ele coloca o mês. Aí eu clico data novamente, adicionar coluna, data, aí o mês, eu ponho o nome do mês. E com isso ele vai criando essas 3 colunas aí. Ok, pessoal? Ok, Matheus, Thales. Se vocês quiserem que eu repito, não tem problema nenhum, pessoal. Deu certo, Matheus, deu certo, Thales. Ótimo. Então, como eu estava falando, eu estou no Power BI, é aquela etapa onde eu estou alterando, né? Eu estou colocando as informações, alterando, ajustando, etc., antes de começar, porque se eu não ajustar aqui, os dados que vão ser usados aqui, eles não vão ser colocados de uma forma correta e, portanto, seus relatórios. Agora, uma outra coisa que talvez vocês possam perguntar aí é em relação aos dados. Esses dados aqui, pessoal, eles foram extraídos de uma planilha Excel. O que significa isso? No Power BI, a gente visualiza os dados e não altera os dados. A gente visualiza os dados. Se eu quiser alterar os dados, eu vou alterar lá no Excel. E aí eu peço para atualizar, ele vai atualizando os dados. Então, onde que eu vou alterar é no Excel. Tá? Isso faz sentido, porque se eu estou fazendo uma demonstração, se eu estou fazendo um relatório para a diretoria, eu tenho que fazer em cima dos dados originais, eu não posso permitir que alguém venha e altere aqui no Power BI, tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos usar a opção fechar e aplicar. Depois eu vou explicar qual a diferença dos outros aí, mas por enquanto, pessoal, vamos lá, fechar e aplicar.
Então, o que acontece aqui? Então, agora eu estou no Power BI. Como é que eu sei que eu estou no Power BI e não estou mais no Power Query? Aqui no canto superior direito, pessoal, não tem mais aquele escrito Power Query, tá? Aqui, ó, não tem mais escrito Power Query, tá? Ah, como é que eu faço para voltar lá para o Power Query? Eu estou aqui, eu venho aqui, ó, transformar dados, ele volta para o Power Query. E aí, como é que eu sei que eu voltei para o Power Query? Eu tenho aqui editor Power Query, ok? Aí eu vou no arquivo, fechar e aplicar, eu volto para lá. Agora aqui não tem mais aquela informação do Power Query, ok? Mas se eu quiser voltar para lá, basta eu selecionar essa opção aqui de transformar dados. Tá claro, pessoal? Se não tiver claro, eu pergunto. Agora aqui, pessoal, o que eu queria mostrar são 3 coisas importantes aqui. Eu tenho aqui a parte de relacionamentos, eu tenho aqui a parte dos dados e eu tenho a parte de visualização ou relatórios, tá? O que é cada uma dessas, eu já expliquei um pouquinho, mas o primeiro é quando a gente tem mais de uma tabela, a gente tem que verificar o relacionamento. No caso aqui, pessoal, a gente só tem uma tabela, então não tem relacionamento entre as tabelas. Por que eu preciso relacionamento? Pessoal, o desempenho de um Power BI, ele é melhor quando você divide a tabelas em fatos e dimensões. Ah, então por que a gente não está fazendo isso agora? Nós vamos fazer, fica tranquilo, que a gente vai fazer isso. Do lado, o segundo botãozinho são os dados, tá? Então, a gente olha aqui, tá os dados tudo bonitinho. O terceiro ele corresponde aos visuais dos seus dados, ou seja, a visualização ou o dashboard. Agora, quando a gente entra no dashboard, a primeira pergunta que pode surgir é onde estão os dados da tabela. Eu sei que eu clicar aqui aparece, mas quando eu estiver trabalhando aqui, onde estão os campos? Se você olhar aqui do lado direito, ela tem aqui a base, que é o nome daquela planilha que eu dei. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar, na verdade, todos os campos que a gente vai poder usar quando a gente for fazer o desenho, tá? Então, a gente... Então, aqui, pessoal, e aqui, onde tem os tipos de gráficos, as visualizações, são todas essas que a gente vai usar. Então, pessoal, o que a gente está mostrando aqui, até esse momento, se vocês não conseguiram acompanhar até aqui agora, vocês podem pegar e abrir o Power BI aquele que está escrito transformado, que ele já fez toda aquela etapa do Power Query. Ou seja, você parte direto para o gráfico. Mas antes de a gente passar para a próxima etapa, eu vou passar uma atividade para vocês aí, e vocês vão abrir um arquivo que chama aula 2 Power BI Fundo, tá? Então, assim que vocês conseguirem abrir esse arquivo, por favor, dê um OK. Então, nós vamos pegar a aula 2 Power BI Fundo. Beleza, pessoal? E aí eu queria que vocês tentassem mudar alguma coisa, pode mudar o logo, alguma coisa aí, que esse vai ser o fundo do seu dashboard, tá? E aí, quando alguém tiver terminado, me dá um OK, que eu quero ver esse fundo aí e mostrar para a galera o que é um fundo profissional. Então, assim que vocês terminarem, alguém terminar aí, por favor, me avisa, que eu quero ver se vocês conseguiram fazer alguma coisa melhor que o meu. Viu, pessoal?
Vocês vão colocar o nome da empresa de vocês, o logo, etc. Esse é o fundo que a gente vai usar. Quando vocês forem salvar, pessoal, aí vocês vão salvar como, né? E vão colocar lá na área do sábado e vão colocar como PNG, tá? Ó, formato PNG. Salvar como formato PNG, tá bom? Eu queria ver aí algum profissional aí que conseguiu fazer alguma coisa melhor que o meu aí, pessoal. Não é muito difícil, não, fazer alguma coisa melhor que o meu, né, pessoal? Eu já tenho um voluntário aí que já fez uma coisa bacana aí e vai compartilhar com a gente, mostrar como se deve fazer um fundo de um dashboard. E aí, pessoal, alguém fez um bacana aí e pode compartilhar aí para inspirar as pessoas aí. Algum voluntário, pessoal? Pessoal, esse NPT educacional é o grupo de pesquisa do qual eu estou agora, onde a gente desenvolve pesquisa da bolsa, monitoria para os alunos aí de graduação. Ele fica aqui na Rua das Paineiras, aqui, do lado oposto aí da bola aí da USP. Aí. A FE fica de um lado e a gente está do outro lado aqui. Então, a gente está salvando isso aqui como um arquivo PNG. A gente ainda não teve os voluntários, mas isso não tem importância. Eu vou dar continuidade aqui. Então, antes de fazer o dashboard, eu fui lá no PowerPoint, salvei como PNG, de tal forma que eu vou ter um fundo personalizado da minha empresa. Ok? Deixa eu ver, apareceu alguém aí, não sei se tem alguém aqui que vai mostrar vocês, não tem, né? Então, eu vou clicar aqui no Canvas, a gente chama isso de Canvas, que é a primeira página, aí ele tem os valores, mas no nosso caso não tem valor nenhum, eu vou clicar aqui no formato, ok? E ao clicar aqui no formato, eu tenho aqui o papel de parede, onde eu vou adicionar uma imagem. No meu caso aqui, eu vou pegar o arquivo PNG que eu salvei do PowerPoint, clicar aqui e dar abrir, tá? Se por acaso não aparecer, talvez possa ser decorrente disso aqui, ó, transparência, tá? E aí, se eu mudar essa transparência aqui, pode ser que eu não enxergue o que você fez. Pessoal, todo mundo conseguiu carregar o fundo, seja o fundo que o Dutra forneceu ou um que você desenvolveu? Você pode repetir como é que faz?
Como é que faz para carregar ou fazer o fundo lá no É para PowerPoint? carregar. Ah, ok. Isabela, teve alguma mudança na base de dados? Não sei se você está falando de ontem ou hoje, mas hoje tem uma com a data de hoje, tá bom? É assim, ó. Eu vou tirar isso aqui. Eu estou aqui na opção da planilha, tá bom? Que aqui tem dados, aqui relacionamento e aqui são os relatórios. Aí eu venho aqui nessa opção aqui que chama formato. Aí já tem a opção dados e aqui os campos que a gente vai escolher que são esses campos da direita e aqui é só formatação, esse rolinho de pintura. E aí tem uma opção aqui que chama papel de parede, tá? Aí eu vou clicar papel de parede e um pouco embaixo aqui, adicionar imagem. Isabela, se você quiser partir de agora, como a gente já fez a transformação, você pega, abre o Power BI direto nesse relatório que chama transformado. Aí você já pula essa etapa que a gente já fez anterior. Então, aqui, ó, eu vou em adicionar imagem, e aí eu vou pegar essa imagem que foi gerada através do PowerPoint e dou abrir. E aí ele já aparece aqui. Ok? Deu certo aí? Esse arquivo que eu estou colocando aqui do PowerPoint é um arquivo que está lá na pastinha da aula de hoje, tá bom? Professor, perdão, você pode repetir de novo que minha internet caiu aqui? Claro, vamos lá. Você está nesse, deixa eu ver onde você está aqui. Você está nesse ponto, já está tudo Sim, carregado? é só importar essa foto. Ah, tá. Então eu venho aqui, ó, aqui tem duas opções aqui, né? Esse aqui são dados e esse aqui formatação. Para que a gente possa fazer isso, a gente escolhe essa opção formatação e aí tem a opção aqui, ó, papel de parede. E aí tem a opção aqui, adicionar imagem, tá? Ó, adicionar imagem. Aí eu vou clicar aqui, adicionar imagem, aí eu vou pegar a imagem lá, que no caso chama aula 2, Power BI Fundo, ok? E aí ele aparece aqui, tá bom? Então eu vim aqui em papel de parede. Mas antes eu selecionei formato, porque tem duas opções aqui, campos e a outra chama formato. E aí eu vim aqui, papel de parede, e aí eu coloquei a imagem aqui, tá bom? Ok, pessoal? Então dá ok aí para mim, se vocês conseguiram colocar esse fundo aí. Beleza, pessoal, é bom. Agora, pessoal, a gente vai entrar numa segunda etapa, onde chama criar medidas, tá? Esse criar medidas, a gente vai usar essa opção aqui, ó. Criar medidas. Eu estou no Power BI, tá? Tem uma opção aqui, medida rápida, que a gente vai comentar depois, são medidas prontas. Nós vamos desenvolver as medidas aqui, tá? Então, para criar medida, o que significa criar medida, pessoal? A gente vai, por exemplo, fazer uma totalização, por exemplo, das receitas e despesas. Então, das receitas é aquelas com que essa coluna aqui está escrito recebimento. E das despesas é quando está escrito pagamento, tá? Então, você vai ver que tem alguns pagamentos aí. Então, eu preciso de uma fórmula para colocar a receita e as despesas
de tal forma que eu possa depois isso filtrar por cidade, tipo de pessoa, por empresa, etc. e tal. Então, eu, na verdade, o que eu estou fazendo são opções aí de resumo e totalização, tá? Então, eu volto aqui, eu estou aqui eu estou na planilha, e aí eu venho aqui e vou criar uma nova medida. Então, nós vamos criar um conjunto de medidas, e nessa primeira aula, eu vou passar as medidas para você. Quais são essas medidas que a gente vai fazer? Receita, despesa, saldo do caixa e a margem do saldo de caixa e uma outra coisa que chama complemento, tá? Então, o que são as receitas, o que são as despesas e o que é o saldo de caixa, que é a receita menos as despesas, tá bom? Então, para isso, eu vou clicar aqui em nova medida e vou digitar a fórmula ali embaixo. Agora, como que é essa fórmula aí? Eu vou mostrar para vocês, hoje eu vou mostrar, eu vou dar pronta para vocês, mas a ideia é que a gente faça juntos esse processo, de tal forma que vocês possam... Então, qual que é aqui? Eu vou colocar aqui para vocês aqui. Essa é a fórmula da receita. Então, eu venho aqui, eu cliquei em nova medida, e aqui em cima eu vou colocar essa fórmula aí. Tá? E aí deu um erro aqui, a gente vai tentar descobrir por que deu esse erro aí. Tá? Vocês também deram erro ou não? Professor, não é porque a base de dados chama financeiro? Tá. E aqui nesse comando está transação. O que aconteceu? Eu fiz uma mudança aí da planilha e aí acabou dando esse problema aí. Mas isso vai ocorrer com vocês aí, né? Então a gente vai ter que trabalhar isso. Eu poderia vir aqui e mudar isso aqui, fazer manualmente, mas eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que tem aqui, pessoal, é receitas, que é o nome dessa medida. Então, receita igual, e aí uma função DAX. Aí vocês têm uma tabela das funções DAX aí, que são muito poderosas, e a gente vai trabalhar. Eu vou começar a escrever essa função. Olha, calc, já tem lá. Aí, uma vez que eu fiz isso aqui, pessoal, eu dou um tab, ele já põe calculate. Tá? Essa função calculate, a gente vai vendo várias funções, ela tem duas partes. A primeira é uma operação que você vai fazer, no caso é soma, e a segunda parte é um filtro. Então, ela tem duas partes. A primeira parte, ela vai falar assim, o que você quer somar, subtrair, qual a operação que você quer fazer, e depois o ponto e vírgula, ele vai falar qual que é o filtro. Eu não sei como é que está configurado o computador de vocês, às vezes o ponto e vírgula fica sendo vírgula, tá? E às vezes não funciona. Então, pessoal, eu escrevi calculate, calc, dei o tab, abri o parênteses, e agora eu vou colocar o que eu quero fazer. Eu quero somar a uma coluna aí, que é de valor. Então, a função que a gente vai usar é soma. Tá? E aí eu clico Tab de novo. Então, eu comecei a escrever calc, e aí soma. Aí eu dei um Tab. E aí ele me colocou as opções aí. Então, não é mais transação, agora é financeiro o valor. Então, eu mudei o valor. Isso vai ocorrer muito frequentemente, pessoal. Então, eu vou selecionar aqui
ele vai somar essa coluna. Então, eu não preciso digitar nada agora, a menos da fórmula, da função DAX, calculate e soma. Eu vou agora fechar o parênteses. Pessoal, eu estou seguindo lá o manualzinho, tá? Aí, a segunda parte que eu falei para vocês é a parte do filtro. Aí eu vou dar ponto e vírgula. E, às vezes, ele pode ser vírgula. Aí vocês vão ver como é que fica aí. E agora, pessoal, eu vou começar a digitar o campo que eu quero que ele vai separar entre receita e despesa, tá bom? Então, estamos usando a função calculate, que tem dois pedaços. O primeiro, do lado esquerdo, é a operação, e o segundo é o filtro. E aí eu quero, na verdade, eu não lembro qual é o nome, eu vou escrever tipo aqui, para ver se eu acho. Aí eu escrevi tipo, ele apareceu o nome do campo. Aí eu vou clicar ele e vou colocar igual, e aí eu vou pôr a palavra recebimento, entre aspas, e vou fechar. O que aconteceu? Eu quero calcular do lado esquerdo da vírgula, às vezes pode ser ponto e vírgula, eu quero a coluna financeiro valor da planilha base, eu vou somar só aqueles que estão escritos na coluna financeiro tipo recebimento. Aí eu vou dar Enter e vai ver se deu certo. Se deu certo, ele vai aparecer aqui do lado direito. Essa medida aqui que eu acabei de fazer. Agora eu vou passar para vocês essa fórmula aqui no chat. E aí agora ele deveria funcionar. Então, o que mudou em relação ao anterior, né? Então, essa transação aí, transação que chamava, e transação valor, agora chama base financeiro valor, tá? Depois eu vou alterar aí, deixar esse valor correto aí lá no passo a passo, para que a gente possa fazer igualzinho, tá bom? Agora, pessoal, mesma coisa a gente vai fazer, só que para as despesas, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou até copiar aqui esse mesma coisa e vou colocar nova medida, ele vai deixar em branco. Eu vou colar isso aqui e vou escrever pagamentos. E aqui no recebimento eu vou escrever pagamento, que é o que está escrito lá na planilha de dados aí. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou dar Enter aqui. Se der certo, ele vai aparecer aqui do lado direito os valores aqui. Então, pagamentos e receitas. Vou colocar aqui para vocês. Para mim, aparece nome receita, já está em uso para uma medida da tabela transação. O meu só aparece receita só. Pagamentos não aparece não. Então, vamos lá. Eu estou aqui em planilha, aqui está receitas, mas o arquivo é bem grande, tá? Tá vendo aqui embaixo, lá mais de 1.000, ele tem pagamento. O seu não tem pagamento? O meu não tá pagamento não. Os dados não tem pagamento, é isso que você está falando? Não, ali no onde tá pagamento e receita, o meu só tá receita só. Ah, tá, mas agora eu pus uma outra aqui para você colocar, né? Aí eu pus receita, é receita, né? Deixa eu colocar aqui então a forma. Então eu vou clicar aqui. Agora nós vamos ter que fazer uma outra, tá? Vou voltar aqui. Eu vou clicar aqui em pagamentos, aí eu vou colocar para vocês aqui o pagamentos.
Ó, tenta fazer isso agora. Deixa eu ver o outro aqui. Isabela. Isabela, o nome receita já foi feito, né? Então ela já tem um nome receita e agora pagamento. Então nós temos aí, ó, eu pus pagamentos e aí embaixo eu pus também receitas. Eu vou pôr tudo as duas aqui. Então, se vocês quiserem criar, só clica nova medida e dá uma olhada aqui do lado direito se apareceu essas duas medidas. Como que eu sei que é medida? Parece uma calculadora aqui, ó, do lado direito. Pagamentos e receitas. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo agora, pessoal, é definindo algumas medidas para que eu aumente a possibilidade de desenvolver novos gráficos aí. Deixa eu já acertar aqui a. Deixa eu acertar o passo a passo aqui. Pode ser. Pode ser que eu use transação lá, você tem razão. Eu vou fazer o seguinte, Isabela. Eu vou salvar aqui o que eu fiz até agora, tá? E vou escrever Power BI Ultra 05 de 10. E aí eu vou carregar lá no. Vou carregar lá na disciplina lá. Então, pessoal, eu vou carregar exatamente o que eu tenho até agora aqui nesse material de aula aí agora. Ó, a Isabela pega esse, esse outro aqui, em vez de transformado, você pega o Dutra, tá bom? Com isso você vai ter exatamente esse item que a gente vai estar aqui, tá bom? Então, ó, tem pagamentos, tem receitas. Eu vou acertar esse. Agora a gente vai pôr um outro que vai chamar saldo de caixa, que é receita menos despesa. Aí eu vou clicar aqui em nova medida e vou colocar saldo de caixa, que é receita menos despesa. Tá? Aí, nossa, esse aqui está um nome errado aqui. Pagamentos, eu coloquei. Agora mais um aqui, pessoal. Saldo de caixa, que é receita menos pagamentos.
Tá certo, porque na verdade os pagamentos já estão com negativo, tá? Então, tá certo mais. Obrigado por lembrar isso. Pode falar, Sara. A minha pergunta é se vocês já conseguiram chegar a gente precisa chegar nesse ponto aqui, pessoal. Ó. Nós vamos ter aqui pagamentos, receitas e saldo de caixa, tá? Então, eu só lembrando aqui, o pagamento é esse aqui, tá? O receitas é esse aqui. E o outro que eu fiz é saldo de caixa, é esse aqui. Então, nós temos esses três aqui, pessoal. Como que a gente faz isso aqui? Vocês forem nova medida, tá? Aí vocês podem clicar. E como vocês sabem, se deu certo, vocês vêm aqui do lado direito, deve aparecer essas três itens como uma calculadora, sem um triangulinho aqui amarelo, que ocorre quando dá erro, tá bom? Pessoal, fica tranquilo que eu vou acertar esse arquivo aí. Professor, Pois não. eu não sei se eu me perdi um pouquinho, mas isso que a gente está criando agora, isso aparece como um campo na tabela? Não. Ah, tá. Deixa eu explicar por que que não. Isso é importante. Foi boa você fazer essa pergunta. Quando a gente cria um campo na tabela, a gente, vamos supor que tem 1 milhão de linhas. Você está ocupando um espaço muito grande na memória, tá? Se eu puser saldo de caixa, uma coluna saldo de caixa que é receita menos despesa. E se eu puser uma linha a mais, isso acaba comprometendo o desempenho. Quando eu crio uma medida, ele não é uma nova coluna, ou seja, não está ocupando espaço, é uma fórmula só que eu guardo. E aí eu posso, no futuro, trabalhar com pagamentos por cidade, receita por cidade, saldo por cidade, que são as colunas que existem hoje. Então, só lembrando, então a gente tem as colunas no Power BI e temos as medidas que a gente vai trabalhar, né, de tal forma que a gente possa filtrar essas informações aí, ou resumir, etc. e tal. Então, se você olhar aqui e mostrar para vocês aqui a planilha, ela não tem nenhuma coluna adicional, mas ela tem aqui do lado direito, se você olhar do lado direito e do lado esquerdo aqui, você vai ver que tem 3 colunas calculadas, que tem uma calculadorazinha. E essas 3 aqui são a que a gente fez. Essas outras aqui são as colunas do Excel. Então, a gente está incrementando o Power BI com novas funções para que a gente possa fazer mapas mais interessantes. Por exemplo, eu posso fazer receita por mês, receita por cidade, receita por empresa. Então, todas aquelas informações que estão chamadas medidas, ela vai permitir, você vai fazer gráficos personalizados aí, tá bom? E Entendi. a última medida, pessoal, que a gente deveria fazer, ela chama saldo de caixa aí, margem de saldo de caixa, que é o saldo de caixa sobre as receitas. Então, eu venho aqui em nova medida,
e coloco essa aqui não deve dar problema aí. Aí eu sempre olho do lado direito para ver se funcionou. Tá? Ok? Então, nós temos aí, olha, se você olhar aqui do lado direito, a gente tem aqui quatro cálculos, quatro medidas que a gente vai usar. Uma aqui, outra e outra aqui, que a gente vai poder usar para os nossos desenhos aí. Ok? Ok, pessoal? Tudo bem até agora? Vocês conseguiram fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou salvar isso aqui de novo. 5/10 às 9h08 e vou carregar lá. Se alguém não conseguiu fazer agora, vocês podem usar esse material aqui que eu acabei de colocar aí para vocês, ó. Estou colocando aqui. Esse aqui, 9/08, que é a data. Então, se vocês pegarem isso aqui, vocês vão estar exatamente no mesmo ponto que eu estou aqui. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, quem não conseguiu, pode carregar o arquivo, pode fechar o Power BI e carregar esse que tem no final do nome 9/08, que é o horário. Tá? Agora, pessoal, a gente vai começar, então, a fazer o desenho aqui. Eu não sei por que o meu sumiu aquele desenho, mas eu vou pôr papel de parede novamente. E tá com meus dados aqui, né? Agora, pessoal, a primeira coisa que eu queria aqui fazer aí com relação ao relatório é fazer um cartão total de receita, um cartão total de despesa e um cartão saldo de caixa. E um cartão é esse aqui, ó, pessoal. Se vocês não lembrarem aqui, o cartão é esse aqui, tá? Então, eu posso clicar em qualquer lugar no Canvas e aí eu vou montar o cartão aqui. E quando eu monto o cartão, pessoal, eu posso ajustar o cartão do jeito que eu quiser. E quando eu clico no cartão, aparece uma aba em volta dele. Significa que eu estou trabalhando dele. Tudo que eu fizer do lado direito é em relação a ele. Os campos aqui é os campos que eu quero colocar, tá? Eu acho que eu acabei trabalhando, abrindo dois Power BI aqui. Então, eu vou vir aqui e colocar. E aí, quando eu clico aqui, aparecem essas alças, eu tenho a opção aqui, campos e formatação. Campos e formatação. O campos, eu vou falar quais os dados que eu quero. Tá? Então, no caso aqui, eu quero, a primeira coisa que eu quero fazer as receitas, né? Então, eu preciso colocar esse campo que eu acabei de colocar, que chama receitas. Então, eu coloco aonde? Eu coloco aqui, ó, campos, tá? Ok? Não sei por que ele está em branco aqui. Professor, vai ficar sempre em branco porque quando você fez o DAX, você usou o tipo, você usou base financeiro tipo, e é base financeiro operação. Eles têm razão. Peraí. Deixa eu abrir aqui o relatório final.
Pessoal, eu já peguei aqui, direto aqui, o resultado final, aí eu vou trabalhar aqui com aquela que estava como transação. Mas como o horário está meio adiantado, eu queria mostrar para vocês o resultado final. Quando eu clico qualquer cartão aqui, é importante que vocês tenham visto campos e também vem aqui o formato. Quando eu clico campos, aí eu tenho a opção aqui de colocar esse campo que eu quero. E aonde que eu pego esse campo? O campo que eu pego aqui é qualquer um desses campos que tem aqui, tá? Ok? Nesse caso aqui, por exemplo, é receita. Aí eu tenho que vir aqui e criar um que chama despesa também e outro saldo de caixa. Qual a diferença entre um e outro? Eu tenho aqui receitas e tenho o campo aqui receitas, ok? Eu venho aqui o saldo de caixa e eu tenho aqui o campo, o saldo de caixa. Então, nesse primeiro, sempre a gente coloca os campos. O segundo, a gente só vê formatação, cor, etc. Tal. Então, nesses 3 primeiros aqui, todos eu coloquei um cartão. O primeiro aqui eu coloquei, quando eu clico aqui em dados, eu coloquei receita. O segundo, saldo de caixa. E o terceiro, eu coloquei despesas aqui. Tá bom? Então, o que acontece aqui, pessoal? Aqui acontece o seguinte, eu tenho 3 informações que totalizam esses dados aqui, ok? E aí, o que acontece aqui embaixo? Aqui embaixo, eu tenho um outro tipo de gráfico, tá? E qual tipo de gráfico que é? Aí, esse tipo de gráfico aqui, ó. Tá? E esse tipo de gráfico, que a gente chama colunas empilhadas, ele vai mostrar aqui os dados. Só que o que eu coloquei aqui? Se vocês olharem aqui, tem receita, despesas, tudo aqui. E onde eu peguei esses dados aqui? Eu peguei receita e peguei despesas aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, tá? Despesas e coloquei receitas aqui também, ok? Agora, como que eu fiz isso aqui, por exemplo, quando eu quero alterar esse tipo de gráfico, eu seleciono ele e venho aqui, eu posso mudar aqui algumas das coisas aqui, por exemplo, as cores. Tá vendo? A receita é uma cor, a despesa eu posso pôr qual cor que eu quiser aqui. Então, eu queria colocar vermelho e posso colocar vermelho aqui. Então, quando eu faço qualquer tipo de gráfico, eu simplesmente clico no Canvas, seleciono o tipo de visualização, escolho os valores e venho aqui e faço o formato dele. Ok? Então, pessoal, presta atenção um pouquinho, mas eu vou, assim que acabar, deixar... Eu acabei mudando as coisas aí, não ficou de acordo com esse guia passo a passo, mas eu vou acertar assim que terminar essa aula aí. Então, o primeiro deles, você clica em qualquer lugar do Canvas, clica aqui no cartão, e aí, sempre quando você clicar qualquer uma dessas visualizações, você tem 2 opções aqui, ó, valores e formato. Os valores são os campos aqui do lado direito, e o formato são as opções que você tem aqui. Então, esses 3 primeiros, eu usei as medidas receita, saldo de caixa, tá? E as despesas aí, tá bom? Então, eu usei essas 3 informações aí, tá bom? E o que significa isso? Então, eu fiz 3, eu tenho essas informações, tá? E esse outro aqui, eu fiz um tipo de gráfico que chama gráfico de colunas empilhadas, tá bom? A partir desse momento, pessoal, como vocês estão fazendo com o número USP, então vocês vão ter valores diferentes, tá? Por quê? Porque ele vai alterando os dados. Esse terceiro aqui, pessoal, eu fiz um gráfico desse aqui, ó, tá? Um tipo rosca, tá? Então, o gráfico rosca. Agora, qual é o segredo desse aqui, pessoal? A primeira coisa é o gráfico em si.
Se eu clicar aqui, eu tenho margem de saldo e margem complementar, que é um menos o outro. Por que eu coloquei 2 aqui? Porque aí eu mostro, na verdade, o desenho, qual é o percentual que tem. Então, se um é 57, o outro é a diferença 57 para 100. O que significa isso? Significa que eu vou ter a possibilidade de ter um gráfico desenhado e o restante também vai estar desenhado, vai estar mostrando no gráfico aí. Ok? Então, com isso, eu tenho essa informação. Agora, aqui no meio, pessoal, o que tem no meio aqui? Aqui no meio, eu coloquei o quê? Eu coloquei um cartão. Tá? E esse cartão é essa margem de saldo aí. Então, além de ter visualmente, eu tenho essa informação aqui. Como que eu sei que está em percentual ou que não está em percentual aqui? Se eu clicar nesse campo aqui, que está na margem de saldo aqui, se eu escolher esse campo, se eu clicar nele aqui, vocês vão ver em cima aqui que eu escolhi a opção percentual. Ok? Então, com isso, eu coloquei percentual. Então, resumindo a ópera aqui, pessoal. No caso desse aqui, esses 3 aqui são a opção cartão, que é esse aqui. Esse outro aqui, a gente usou essa opção aqui, tá? Que a gente chama de colunas empilhadas. Esse outro aqui, a gente usou a opção de rosca, tá? Que é essa opção aqui. Além disso, a gente colocou um cartão aqui, que é essa opção aqui, um cartão no meio. Com o que tem esse cartão? Ele tem a margem. Como é que eu sei qual é a diferença? Onde tem os dados, onde tem a formatação, tá? Quando eu clico qualquer um dessas visualizações, eu tenho sempre 2 opções ao menos aqui. Um são os dados, campos, e outros são o formato. Então, quando eu clico num deles aqui, eu mostro os campos que eu peguei aqui do lado direito e arrastei. Do lado direito tem o formato, que são as opções que você tem, cores, etc. e tal. No caso aqui, desse aqui, pessoal, receita, se eu pegar os dados aqui, a transação data, eu peguei aqui, transação data, e aí eu escolhi o mês daqui, porque ele traz o nome para mim. Se eu colocar o mês aqui, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer um número, tá? E talvez seja melhor. Por exemplo, eu posso vir aqui e trazer o mês para cá. E aí ele põe um número aqui, tá? Se você não quiser essa opção, você vem aqui e traz o mês daqui da transação data. Ok? Então, pessoal, esse aí é uma forma de a gente trabalhar com essa visualização num fluxo de caixa, onde eu visualizo a receita e despesa, e eu posso escolher aí um determinado mês, e aí ele vai me mostrando a receita aquele mês, ou posso escolher 2 meses, ele vai mostrando, e a margem de saldo de caixa aí. Então, pessoal, o que eu queria mostrar aqui na verdade, uma forma de você trabalhar com fluxo de caixa visualmente, de tal forma que você possa explicar para a diretoria qual é a situação da sua empresa. Como cada um vai ter um dado diferente do outro, o que significa isso? Significa que vocês vão ter valores diferentes. O que eu coloquei aqui para efeito de para casa aí? Então, eu vou acertar aqui o passo a passo. Pessoal, vocês desculpem aí, que deu um probleminha, eu acabei mudando de última hora, e aí os dados não ficaram corretos aí. Vamos voltar aqui na atividade da aula em si, e vamos ver o que eu
queria que vocês fizessem para a próxima aula, tá? A gente continua aí com esse fórum, onde as pessoas já estão colaborando com novos cursos de Power BI e também tem uma nova atividade também. O que significa essa atividade? Vocês vão ter que fazer isso até a sexta-feira, isso inclui depois da aula aí, inclui até o final da aula, e depois vocês vão avaliar os colegas aí também, tá? O que precisa ser feito até sexta-feira? Vocês precisam refazer isso que a gente fez em sala de aula usando o seu número USP, tá? Além disso, vocês vão ter que fazer um vídeo, tá? Explicando para a diretoria qual a situação atual da sua empresa, tá? Então, vocês vão fazer o dashboard, fazer um vídeo e postar aí no Padlet, explicando aí. E na avaliação que vocês vão fazer depois da aula de sexta-feira, vocês vão dar esse modelo de Tolman, onde vocês vão ter que justificar por que vocês fizeram isso, por como que está a situação da empresa, tá? Então, quando vocês forem avaliar o colega, vocês estão no papel do diretor. Então, o que tem que entregar até sexta-feira, até o final da aula? Vocês têm que entregar o Power BI, com isso que foi feito em sala de aula, e também tem que entregar um link para o Padlet explicando o que significa esses dados para a diretoria da empresa, o que aguarda o futuro dela. Isso é só um link que vocês vão fazer. Então, até o final da aula, e eu vou estar sexta-feira explicando para vocês, ajudando, e vocês vão ter que entregar isso até o final da aula. Depois da aula, cada um vai avaliar o do colega, e como a gente fez como a gente fez na última vez aí. Então, até o final da próxima aula, vocês vão ter que fazer um videozinho explicando, isso pode fazer durante a aula, não tem problema, com o Dutra tentando ajudar aí, tá ok? Tem alguma dúvida em relação? Isabela, como número USP. Isabela, quando você entrar naquela planilha, ela tem deixa eu explicar aqui, ela tem aqui um item que chama número USP. Quando você coloca o número USP, ela muda os dados da base, tá? E aí vocês vão usar, cada um vai ter um dado diferente. Isso que eu acabei mudando, e aí deu alguma diferença aí no processo, ok? Então, vamos ver se está claro aí para vocês da próxima aula aí. Até o final da próxima aula, vocês têm que refazer isso que foi feito em sala de aula, agora com o seu número USP, e fazer um videozinho no Padlet explicando. A minha sugestão é que vocês cadastrem o aplicativo no seu celular, que aí vocês podem ir mostrando o seu Power BI explicando, e já automaticamente já coloca lá no local adequado para essa tarefa aí, tá ok? Então, até sexta-feira, o final da aula, repetir o que nós fizemos aqui, usando o seu número USP. E também, até sexta-feira, fazer um vídeo curtinho, convencendo a diretoria, explicando a situação atual da empresa. E aí, depois vocês vão ter que, até a próxima aula, analisar a resposta dos colegas aí, ou seja, o Power BI e o vídeo do colega convencendo a diretoria da situação atual da empresa. Isso seria até quarta-feira. Mas na sexta-feira é o Power BI mais o vídeo curtinho. Tem alguma dúvida, pessoal? Professor, eu só ia te pedir se você consegue deixar pra gente avaliar os colegas até hoje, tipo, sei lá, de tarde ou à noite, que eu acabei não sabendo onde que era e eu acabei não conseguindo avaliar. Você fala do passado? Isso, da de sexta-feira. Não, aquele lá já fechou, já saiu a nota. Aquele lá não tem mais jeito de eu voltar atrás. Tá bom.
tá? Mas agora a gente vai mudar, então nós vamos fazer durante a própria aula, você entrega, e aí vocês vão ter de sexta-feira até quarta para poder avaliar os colegas, então vão ter um tempo maior, tá bom? Acho que aí resolve esse problema de tempo, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Fica tranquilo que eu vou agora acertar aí o passo a passo que estava errado aí, tá bom? E com isso vocês vão conseguir fazer sem problemas aí. Alguma dúvida aí, pessoal, em relação ao que tem que ser feito? Então, eu vou parar aqui a gravação e já vou disponibilizar logo a seguir essa